Olá, bom dia, graça e paz a todos que fazem parte, né, das revelações de Deus e que querem, por intermédio das suas revelações, chegarmos a um conceito, ou seja, vivermos guiado pelo Espírito Santo de Deus com as suas verdades, para que a liberdade possa imperar na vida de todos aqueles que, com a verdade, administra as suas funções. Como todos nós sabemos e tomamos como de exemplo, as revelações que nos últimos tempos estão se manifestando para melhoramento, né, e estabelecimento, né, de um templo, ou seja, de uma estadia, uma moradia, né, para uma base espiritual, nós temos que estarmos verdadeiramente com um manual de instrução, né, para sermos verdadeiramente bem instruídos. Eu tenho aqui em mão uma revelação que veio de Deus, dada por Deus, para todos aqueles que querem e buscam as suas verdades. Amém? Antes dessa revelação, eu quero estar fazendo uma oração como forma de agradecimento, né, para que esta mensagem entre no seu lar, para se estabelecer e fazer verdadeiramente morada, para que possa, como guia, nos levarmos às verdades e às felicidades de Deus, né, com a sua liberdade. Soberano e eterno Deus, Pai e Criador do céu e da terra, poderoso em obra, forte e rico em poder administrativo, que nesta manhã agradável de adoração, nós estamos gratos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pelo pão, pela água, pelas vestes, pelo fôlego de vida, pelo ar, pelo sol, pela lua, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Pai, nós queremos também, neste momento, pedir que, se possível, Senhor, e que a sua vontade seja prevalecida, que o Senhor possa estar estabelecendo todos aqueles que se encontram em adversidade, aqueles que se encontram no leito de dor, nos hospitais, nos locais críticos desta cidade, para que eles possam alcançar, né, o poder da sua soberania, reconhecendo que a capacidade e o poder está sobre vós. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te louvamos, por isso nós bendizemos o seu nome, Senhor, para que tudo aquilo que for estabelecido por vós, nós possamos aprendermos e glorificarmos e enaltecermos o teu santo nome, para que tudo que se estabeleça sobre a terra seja para honra e glória e poder e elevação do santo e eterno nome que está sobre vós. Por isso nós te damos graça por tudo e por todos. Amém. E graças a Deus. Amados, eu quero estar trazendo hoje, né, uma revelação forte e poderosa que veio da parte de Deus para compartilharmos diante deste banquete recheado de alimento e de força de estabelecimento para um corpo onde a estadia e toda a liberdade seja dada ao Espírito da graça do Senhor Jesus. Eu quero estar junto com meus irmãos lendo aqui na Escritura Sagrada, né, o versículo a qual me chama muito a atenção,
né? Pois uma revelação forte, grande e poderosa, verdadeira, né? Que tem lá o seu poder de instruir, nos dá força e nos dá entendimento para que possamos viver em graça com o Criador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Capítulo de número 17 de Gálatas 5, eu vou estar lendo, né, para que nós possamos ter, né, como base da revelação de hoje. Capítulo de número 17 de Gálatas 5, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, porque a carne cobiça contra o espírito. Em outra versão vai estar assim: porque a carne milita, ou seja, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Mas na minha Bíblia está escrito assim, ó: porque a carne cobiça, né, querer um ao outro, observe, contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ou seja, então aqui há dois impérios, um governa de uma forma e outro governa de outra, não é isso? Então, a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se, ou seja, um contra o outro, né? Um faz e o outro reprova. O que um faz, o outro não aceita, não aprova, não é isso? Um contra o outro, né? Para que não faças o que queres. Observe que aqui há dois impérios, né? Dois reinos, dois governos. Um governa de uma forma e outro governa de outra, não é assim? Está aqui a revelação forte, única e verdadeira. A carne cobiça ou milita, ou seja, luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Se opõe-se um ao outro. O que a carne manifesta em fazer, o espírito é contra. E o que o espírito milita em fazer, a carne é contra. Ou seja, um governo contra o outro. E a Bíblia diz que há dois reinos, que há dois caminhos, né? Há dois impérios. Então está aqui os dois impérios. Observando e analisando com toda atenção, né, para que possamos se afirmar nas verdades de Deus, nós passamos agora a termos o entendimento sobre a questão de militar, se opor, de lutar, cobiçar um ao outro. Observe, analise e tire conclusões para a revelação de hoje. No livro de Romanos, capítulo de número 13, capítulo de número 13, no versículo de número 1, escrito está de tal forma: diz assim, ó, toda alma, ou seja, todo físico, todo império físico esteja sujeito a autoridades superiores. Ou seja, todos os desejos físicos têm que ter, né, ordenança, tem que ter o seu império, pois uma milita contra o outro. Se eu vivo do espírito, as leis é espiritual. Se eu vivo fisicamente, tem que ter a lei física, ou seja, a lei da alma, que a alma é o que nós desejamos, sentimos, nós passamos, né, se realizamos, né, fisicamente por intermédio da alma. Então a alma milita contra, né, ou seja, o espírito contra a carne, entende? Aqui, ó. Toda alma esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e a autoridade que há
foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo condenação. Ou seja, se eu resistir às autoridades físicas, a condenação vem para o meu corpo físico. Amém? Pois existe um império físico, que é um governo, né? O seu império, que é físico, que milita contra o espírito, né? E o espírito contra o império físico. Se eu resistir, porque eu estou fisicamente ainda posto na terra, então eu estou indo contra a ordenança de Deus. Eu estou me opondo, né, às ordenanças de Deus, né? Escute o que diz o versículo de número 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Você entende? A lei, né? Ou seja, o Ministério Público, né? O Ministério, os funcionários públicos, né? Revestido de autoridade judicial ou administrativa, né? Os juízes, né? Agente do Ministério Público, né? Essa é um império dado por Deus para uma lei física, para a lei da alma, para a lei que nós estamos hoje, né, sob esse império, que é o império físico, que é o governo físico. Nós temos que manter respeito, temos que manter, né? Pois então, se nós ir contra, né, as estruturas, nós estamos indo contra o próprio Criador, né? Pois ele diz que toda a lei foi estabelecida por ele para um corpo físico. Eu quero que vocês entendam, para nossa organização, né, para um estabelecimento mais perfeito, para que nós mantenhamos uma organização, né? Tem que haver esse império, essa lei, para que haja verdadeiramente, segundo a Bíblia diz que, ó, aqui no versículo 3 do 13, assim, ó, porque os magistrados não são terror para as boas obras. Ou seja, se eu manter, né, as obras, né, como que devidamente, né, imposta, não vai ser contra mim. Ela não vai me aterrorizar, ela não vai me amedrontar. Ela vai simplesmente me apoiar e me dar força para que eu possa prosseguir. Mas se eu for o contrário, é óbvio que eles passam a ser um terror, ou seja, passa a ser uma opressão, né? Então ele diz que não são terror para as boas obras, mas para as más obras, não é isso? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem. E terás elogio, louvor, né? Delas. Versículo de número 4, que diz assim. Versículo de número 4. Porque ela é, olha só. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Ela é ministra de Deus para o nosso bem. A lei é um ministro de Deus para o nosso bem. A lei é um ministro, aquele a quem incumbe um cargo ou função, um auxílio, né? Um membro de um ministério categórico, diplomático, imediatamente influi a de embaixador. Se eu sou o embaixador de Cristo, essas leis aí elas já não têm estabilidade sobre mim. Mas se eu não sou um embaixador, ou seja, um enviado de Deus, né? Se você é um enviado de Deus, aí você tem toda a autoridade, né? Você é um sacerdote, você é um, né? É um juiz, né? Porque você é um embaixador, você é um enviado
de Deus. Mas se nós somos ministro, né? Ministro, juiz, ou seja, que nós temos um cargo para estabelecer, para realizar, né? Então nós temos que ser submissos às leis. Como que pode eu fisicamente chegar em um estabelecimento onde está lá escrito proibido acesso de pessoas, né, que não fazem parte dessa cúpula, tal, e eu vou e invado? Então eu estou indo contra um império, contra uma lei que foi estabelecida para organização, né? Está aqui no versículo de número 3, né? Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Então, como que ficaria a cidade se não tivesse as leis de trânsito? Ninguém respeitaria ninguém, né? Ninguém daria, ou seja, preferência, né? Pois todo mundo tinha o mesmo direito. Então, como que decidiria ali uma infração? Como é que nós ia resolver uma situação adversa? Se eu com o meu carro, o meu vizinho com o carro, nós viéssemos a colidir, quem administraria ali, quem estaria certo ou errado, se todos estavam na mesma proporção, com todas as suas razões? Então, se não tivesse, né, a consciência, né, de termos, né, alguém para acima colocar-se como um juiz, né, como um ministro, né, viesse a se colocar como um ministro, não é isso? Para organização, né, de um corpo físico que é, né, mantido pela alma, né, que não envolve de forma nenhuma no reino espiritual. O que um faz responde por um e o que o outro faz responde por outro. Não envolve de forma nenhuma o império, ou seja, o governo espiritual de Deus. Nós estamos vivendo em um corpo físico que tem ordenanças físicas, que tem império físico, para que não venha a se desorganizar por completo, porque todos teriam o mesmo direito, né? Então ficaria fácil. Quem está errado? Descobrir se eu errasse, né? Como que eu estaria errado se não tinha alguém para orientar, se não tinha o ministro, né, para dizer, olha, não, vamos manter por aqui, vamos seguir esta pegada, né, para que nós termine bem. Lá na frente, na nossa chegada, né, estarem todos na mesma proporção, na mesma sincronia, né? Mas se por um acaso alguém atravessa o caminho, como que poderia julgar? Não, eu também posso atravessar aqui, eu tenho esse direito. Então tem que ter um ministro, um guia, né, uma ordenança, né, como se diz, um cabeça. Então a lei física é o sacerdote, é o ministro de Deus na terra, pois nós temos um corpo físico que precisa de organização. Mas este corpo físico, ou toda ação física, toda ação, né, e repreensão física, não conta no reino espiritual, não faz parte do reino, não envolve. Há um governo físico, se leu no livro de Gálatas 5:17, e um império espiritual. Há um império físico, ou um reino físico, e um reino espiritual. São opostos um ao outro, né?
pelo império espiritual, nós já estamos salvos. Pelo império espiritual, para nós não há condenação nenhuma. Para o império espiritual. Se você quiser, pegue a sua Bíblia, retrocede aqui no versículo 1 de Romanos 8, o que é que está escrito assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escute aqui agora, versículo número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, toda condenação, né, todo o evento, ao contrário, foi dado só à matéria, a alma, o físico. Quando nós deixarmos este corpo físico, não tem condenação nem para mim, nem para você, nem para ninguém, para nenhum. A condenação olha, tá aqui, ó. Portanto, agora foi dado a lei por Jesus no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nós estamos em Cristo. No Espírito de Deus não há condenação. Pode você verdadeiramente, né, estabelecer todas as leis, né, fisicamente, porque esse império ou essa lei só é contada no mundo físico, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ou seja, tudo que você fizer no seu físico não conta no reino espiritual. Tudo que você realizar fisicamente não conta no reino espiritual. Entendeu? Vocês entenderam? Então, a Bíblia diz que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Escute o que diz aqui aqui, ó. Aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número... No capítulo de número... Versículo 42. 1 Coríntios 15, 42, assim, ó. Assim também, a ressurreição dentre os mortos, semeia-se um corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, o qual
o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do espiritual. Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então existe dois impérios, dois governos. Existe dois reinos. Este reino que eu e você hoje estamos vivendo, que é o reino, o império físico, tem que respeitar as leis. Tem que se cumprir com as leis para organização. Senão ficaria desorganizado. Ficaríamos todos, né, desorientados. Porque se eu tenho direito, você tem direito, todos têm direito. Como que saberíamos quem estaria certo ou errado em meia turbulência humana, né? Se, por um acaso, uma suposição, eu quero construir um prédio aqui num lote, né? Mas dentro desse lote já tem alguém que chegou antes. Seria na base da força, como antigamente, na guerra? Para poder decidir quem seria, né, o verdadeiro, né, porceiro daquela área. Então a Bíblia diz que todas as leis, né, toda a alma seja sujeito à autoridade, né, superior, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Condenação física. Entenda isso aqui. Não é uma condenação espiritual. O império que nós estamos vivendo é o império físico. O império espiritual é o império a qual o Senhor Jesus, né, tem no reino espiritual. Amém, amados? Temos que saber a divisão entre a carne, ou seja, a alma, e o espírito. Pois um tem um reino e um império, um governo, outro tem um reino, um império e um governo. O governo espiritual e o governo físico, que é o governo da matéria, o governo da alma, o governo das coisas físicas, né? O corpo físico, que será o corpo humano, das coisas que se pegam, que se toca, que se sente, que se vê. Então tem que haver uma organização, né? Aqui diz no versículo de número 3 de Romanos 13, né? Porque os magistrados não são terror para as obras, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor, porque ela é a lei, ela é ministro, está aqui no versículo número 4, ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar os que fazem o mal. Amém, irmãos? Amém? Na tua Bíblia, na minha Bíblia, nas nossas Bíblias, os nossos manuais, está aqui, para a glória de Deus. Todos nós temos que estabelecer, né, temos que respeitar
as leis físicas na Terra, pois um milita contra o outro, né? Um forte abraço a todos. Espero que tenha, né, verdadeiramente poder ter esclarecido, né, as divisões entre o reino físico e o reino espiritual. No reino espiritual não envolve o reino físico. No reino físico não envolve o reino espiritual. Há uma lei para o físico e há uma lei para o espírito. Amém? Que Jesus continue dando entendimento, que Jesus continue revelando, que ele continue dando entendimento a todos que querem viver com a verdade, pela verdade com a qual o Senhor nos libertou. Um forte abraço a todos, que Deus continue dando entendimento, que essas revelações possam verdadeiramente ajudar a todos. Eu agradeço em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.